Iniciamos agora a audiência pública para tratar da transformação, alteração de jurisdição ou extinção do posto avançado de Mimoso do Sul, de acordo com critérios estabelecidos pela Resolução 296 do CSJT. Também estará em debate o impacto das metas nacionais do CNJ e como elas podem contribuir para aperfeiçoar os serviços prestados pela Justiça do Trabalho no Espírito Santo. A audiência será presidida pela presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, desembargadora Daniele Correia Santa Catarina, e seguirá a seguinte programação: abertura oficial e após a abertura do espaço de fala para contribuições de até 3 minutos, encaminhamentos finais realizados pela desembargadora presidente. Passaremos à composição da mesa de honra. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, da 17ª Região, desembargadora Daniele Correia Santa Catarina. Procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo, Stanislau Talon Bose. O vice-prefeito municipal de Mimoso do Sul, Paulo Barros. Presidente da Câmara Municipal de Mimoso do Sul, Alcimar Peruzini. Presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção Cachoeiro de Itapemirim, Adílio Douglas Domingos? Adílio Domingos Santos Neto. A presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Espírito Santo, Rosemary de Paula. O juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, Fábio Eduardo Bonisson Paixão. Juiz da primeira vara de Cachoeiro, Jailson Duarte. Presidente do Simpojufes, Denismar Marques. Representante do Cindy Rochas, Gustavo Tavares. Representante do Cindy Mármores, Rodrigo Souza. Os membros da mesa podem tomar seus assentos. Ouviremos agora a presidente do TRT 17, desembargadora Daniele Santa Catarina. Bom dia, agora sim, obrigada. Bom dia a todos os presentes. Inicio fazendo a minha autodescrição, assim como a Fran, né, nossa cerimonialista de hoje, fez. Eu sou uma mulher de meia idade, cabelos castanhos, uso um óculos marrom, um terno bege, uma camisa preta e tenho cabelos longos. E inicio aqui saudando todos os integrantes da mesa, inicialmente na pessoa do Dr. Stanislau Talon Bose, representando o Ministério Público do Trabalho, na pessoa do Dr. Alcimar Peruzini. Cadê o Dr. Alcimar? O Dr. Alcimar Peruzini, que é o presidente da Câmara aqui municipal, agradecendo muito a cessão do espaço ao Tribunal Regional do Trabalho. Muito obrigada pelo apoio e por sua presença. E, em nome de quem saúdo todos os demais presentes e faço uma saudação especial à doutora Rosemary,
representando aqui as mulheres, né, assim como eu, nessa mesa aqui composta em sua maioria por homens. Então, faço uma saudação à senhora, em nome de quem saúdo todas as mulheres aqui presentes. E, devido ao protocolo da linguagem simples, né, para dispensar maiores formalidades, gostaria que todos se sentissem cumprimentados. Inicialmente, registro a solidariedade integral do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, com as fortes enchentes que ocorreram aqui no município de Mimoso do Sul. Então, deixamos o nosso abraço, a nossa tristeza pelo que aconteceu, com perdas de vidas, perdas de muitas moradias, né? E o Tribunal Regional do Trabalho até iniciou uma campanha para auxiliar, mas a gente sabe que tudo que foi feito é pouco ainda para o que aconteceu aqui. Então, deixo registrada a minha solidariedade com relação ao ocorrido. Nós programamos essa audiência pública para discutir com a sociedade, com os órgãos públicos, com as instituições, a questão do posto avançado de Mimoso do Sul. Isso porque a resolução do CSJT, número 296 de 2021, o CSJT é o nosso Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ele, em 2021, regulamentou a questão das varas do trabalho, da interiorização e dos postos avançados e previu que, em 3 anos, ou seja, até 12 de julho de 2024, os tribunais regionais do trabalho deveriam fazer estudos sobre os postos avançados e sobre as varas do trabalho, e definiu que, no seu artigo 38, parágrafo 1º, que os tribunais deverão promover a adequação da jurisdição em decorrência do determinado no caput deste artigo, que fala sobre a estrutura dos postos avançados, podendo adotar, conforme sua conveniência, a conversão do posto em vara do trabalho, em justiça itinerante, em juízo 100% digital ou em núcleo de justiça 4.0. E, além disso, ele apenas excepcionou, então, a intenção do CSJT é que não haja mais postos avançados como eles existem atualmente. Nós temos o nosso posto avançado aqui. E ele trouxe uma exceção dizendo que, se por questões sociais, econômicas do local, né, não for adequado adotar uma dessas medidas, poderá haver um acordo apresentado pelo tribunal ao CSJT pedindo uma outra solução para aquela localidade. Então, por isso que nós estamos fazendo essa audiência pública, para ouvi-los. Não há uma posição do Tribunal Regional do Trabalho por nenhuma das hipóteses trazidas na resolução. Esse é um momento de discussão, de oitiva da sociedade, para que a gente possa levar tudo isso ao pleno do tribunal, que é quem vai realmente decidir o destino do posto avançado. Então, essa resolução, ela fala que a primeira opção é transformação em vara do trabalho, né? Aí ela diz que, para transformar em vara do trabalho, ela tem que ter mais de 50% da movimentação processual da média das varas do tribunal. E aqui nós temos o posto avançado de Mimoso do Sul, no triênio que foi avaliado, que foi 2021, 2022 e 2023, ele recebeu 158 processos na fase de conhecimento, né, a média trienal do posto avançado de Mimoso do Sul. E a média das varas do tribunal, nesse mesmo triênio, foram 960 processos. Então, 50% desse número são 480 processos. Então, para transformação em vara, pela própria resolução, teria que ter, no mínimo, 480 processos. Então, a primeira opção é a opção de transformar em vara do trabalho, que também depende de lei específica para isso, né? A questão da vara, ela não pode ser feita somente pelo tribunal, tem que haver um projeto de lei. Aqui o nosso representante da Câmara conhece bem. Para haver a evolução. A segunda opção que foi trazida foi a conversão do posto avançado em justiça itinerante. Então, a resolução do CNJ, ela fala que justiça itinerante
é uma forma inovadora de pensar a atuação do Estado na defesa dos direitos individuais e coletivos. Tal tipo de justiça móvel tem por objetivo levar os serviços prestados pelo Poder Judiciário aos lugares menos acessíveis e às pessoas mais carentes, colocando em evidência o princípio da cooperação das instâncias administrativa e judicial na concretização e universalização do direito de acesso à justiça. E ela fala que visa a garantia do pleno exercício do direito de acesso à justiça por meio desse serviço de justiça itinerante, sempre considerando a superação de barreiras geográficas, socioeconômicas ou de outra ordem impeditiva do referido acesso. A terceira opção, que a resolução do CSJT traz, é transformar em juízo 100% digital. Esse juízo 100% digital demanda que todas as audiências e todos os atos processuais sejam feitos de forma digital, através do balcão virtual, e que haja o atendimento à população em horário integral, mas através de meios digitais. Né? Não seria presencialmente, somente meios digitais. E a quarta opção que é trazida é um núcleo de justiça 4.0, que é algo parecido, mas é um núcleo de apoio que atenderia também de forma 100% digital, mas não um juízo específico daquela localidade. É um núcleo que a gente pode ter o aproveitamento de servidores de várias varas, por exemplo, para compor, em concomitância com o seu trabalho, esse apoio. E a última opção seria a extinção, né, do posto avançado, sendo abarcado pela vara que titulariza essa competência, que, no caso, é a primeira vara de Guarapari atualmente, que o doutor... de Guarapari. Primeira vara de Cachoeiro, que o doutor Jailson aqui é o juiz substituto fixo da vara, está aqui representando a vara. O último ponto que eu gostaria de registrar é com relação ao custo desses postos. Aqui, o posto de Mimoso do Sul, nós temos aqui uma sede própria, né, que, inclusive, também foi atingido pela calamidade pública. Ele está provisoriamente fechado, enquanto nós estamos buscando verba para sua reforma, né, e possibilidade de reabertura. Então, aqui, no posto de Mimoso do Sul, nós temos um custo anual aproximado de R$ 105 mil. O custo dele, considerando despesa de manutenção predial, manutenção de climatização regular, limpeza e conservação, água e esgoto, manutenção de extintores, IPTU, energia elétrica, além de contratos de monitoramento eletrônico de vigilância e de internet. Então, é isso. A intenção é ouvi-los, né, entender a necessidade da localidade, levar isso para o Tribunal Pleno, ouvir sugestões, inclusive, algumas sugestões, outras sugestões que a sociedade local tenha. Só fazendo um registro, nós chamamos aqui o sindicato, além do Sindicato dos Servidores Públicos, que está aqui, chamamos na representação um de trabalhador e um de empregador, e optamos pela área do mármore e granito, porque era o único que tinha ambas as representações. Então, sintam-se todos os sindicatos de trabalhadores, e, se porventura chegou outro sindicato de empregador, prestigiados aqui na mesa. Então, agora eu passo a palavra para a cerimonialista, ou posso passar direto para o Vitório, que vai fazer uma apresentação também com relação às metas da Justiça do Trabalho. Muito bom dia a todos. Meu nome é Vitório, sou servidor público, homem branco, de estatura média, usando ternos cinza claro. Inicialmente, quero agradecer a acolhida desta casa quando aqui estivemos para os atos preparatórios dessa audiência pública. Vou pedir licença para manifestar-me uma breve palavra como cidadão. A audiência pública é uma verdadeira oportunidade para o aperfeiçoamento do diálogo institucional,
para o aperfeiçoamento da democracia, portanto. A meta 2. Obrigada, Vitório. Bom, eu continuo, Fran? Então tá. Então eu continuo aqui na coordenação. Então agora vamos abrir a palavra para todos que quiserem se manifestar. Por 3 minutos. Como aqui pela manhã não tem muitas pessoas, é possível abrir o tempo por 3 minutos para cada um que queira se manifestar. Então, eu vou iniciar aqui abrindo a palavra para a mesa. Vou fazendo aqui direita e esquerda. E aí, depois, eu acho que a Fran pode pegar já a inscrição, né, Fran, de quem queira se manifestar.
Então, doutor Stanislau, quer falar? Sim? Senhora presidente, na sua pessoa quero cumprimentar a todos os integrantes da mesa. Muito bom dia aos cidadãos e especialmente aos advogados e sindicalistas presentes. Quero louvar a iniciativa do tribunal, na sua pessoa, de trazer a discussão realmente para quem é o foco, para quem se volta a atenção de todo o serviço público. Nós escolhemos ser servidores públicos para servir, e é a sociedade que nós devemos servir. Então, o Ministério Público do Trabalho acompanha a Vossa Excelência na iniciativa, já ofereceu o parecer no processo administrativo, mas gostaria também de ouvir os clamores da sociedade de Mimoso do Sul, para talvez até modificar a sua posição. Muito obrigado. Então, o vice-prefeito vai se manifestar. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui a doutora Daniele, representando toda a mesa, e dizer para todos que essa é uma audiência pública de extrema importância para o nosso município, doutora. É uma audiência pública que a gente vai definir o futuro, né, do nosso posto avançado aqui de Mimoso do Sul, que ao longo do tempo presta um excelente serviço à nossa comunidade, ao nosso município, um excelente serviço assim que a gente sempre teve muitos elogios desse posto avançado, que as coisas são muito ágeis através do posto avançado aqui de Mimoso do Sul, e dizer, né, já prontamente, que nós não queremos perder esse posto avançado aqui em Mimoso do Sul. Eu, como representante do Poder Executivo, não quero que esse posto avançado saia de Mimoso do Sul. Principalmente agora, depois que passamos por essa tragédia aqui em Mimoso do Sul, no qual perdemos 80% da cidade. E nós não queremos ter mais essa perca em Mimoso do Sul, porque para a gente seria muito triste um município interiorano, carente, né, difícil locomoção para transportar as pessoas até o município vizinho. Nós, depois dessa tragédia, a prefeitura ainda tem mais despesa, mais dificuldade para transportar pessoas através dos automóveis da prefeitura, no qual a gente já transporta os pacientes da área de saúde, o paciente de vulnerabilidade social para outros municípios. Então a gente não tem condições de transportar as pessoas que aqui precisam desse serviço para o município de Cachoeiro de Itapemirim. E esse PAV, ele é muito importante. E como uma sugestão, a gente poderia instalar novos PAVs ali também, nesse local. A Receita Federal nos procurou um tempo atrás, antes da enchente, para que pudéssemos conseguir um local para que eles pudessem colocar um PAV em Mimoso do Sul também. Então, por que não agregar mais PAV dentro de um local? A Justiça Federal também poderia ter um PAV nesse mesmo local para a gente agregar serviços e assim diminuir despesa, e talvez a prefeitura também disponibilizar alguns dos seus funcionários efetivos para poder ajudar, né, na manutenção do PAV do TRT. E outra coisa mais, a gente vai estar para chegar entre esse ano até o ano que vem 2 empresas grandes em Mimoso do Sul, que vão contratar quase 300 funcionários. Então a gente vai ter necessidade de um PAV do TRT Mimoso do Sul, porque são 300 funcionários que podem ter problemas, né, de trabalhista, que vão necessitar de um PAV dentro de Mimoso do Sul. São 300 vagas que surgirão dentro de Mimoso do Sul. E eu creio, como vice-prefeito, como do Executivo, que a nossa cidade está sendo reconstruída e ela vai aumentar a sua empregabilidade, vai aumentar a sua procura dos seus direitos trabalhistas. Então aqui eu faço meu apelo como vice-prefeito, como representante do Executivo, que esse PAV não saia de Mimoso do Sul e que ele aumente o serviço dentro de Mimoso do Sul. Eu tenho certeza, com essas novas instalações de novas empresas, que já estão certas, já tem o seu terreno doado, já tem o seu registro feito dentro de Mimoso do Sul, e elas vão se instalar, no mais tardar, no ano que vem, às margens da BR de Mimoso do Sul. E com essa reconstrução que está acontecendo em Mimoso do Sul, o serviço vai aumentar. Então eu deixo aqui meu apelo, o meu agradecimento por essa audiência pública, e que esse PAV permaneça em Mimoso do Sul, com o nosso apoio
da Prefeitura Municipal e tenho certeza com o apoio de todos que estão aqui. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigada. Doutora Rosemary. O microfone é... Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Rosemary. Eu falo pela ESAT, que é uma associação de advogados trabalhistas. Mas hoje eu estou falando aqui não como advogada, mas pelos jurisdicionados. Então, primeiro de tudo, eu espero que essa audiência pública leve em conta a necessidade e a opinião pública. Os números apresentados aqui, esses algoritmos não estão sendo honestos com a comunidade. No sentido de que, os números foram usados de 21 a 23, nesse meio tempo nós temos pós-pandemia, quando se fala de números de processos e etc. Né, gente? Então, nós temos pós-pandemia, nós temos enchentes, que deixa-se de entrar com as ações por vários outros motivos, então os números não estão corretos conosco. Além disso, uma coisa que nós temos que levar em conta é que a Justiça do Trabalho vem sofrendo derrocada. Então, assim, é só ladeira abaixo. E, neste sentido, a comunidade só vem a perder. E nós estamos falando de perda, mas eu não vejo um ganho com a retirada desse posto daqui. Nós estamos falando de perda financeira, perda de locomoção, perda de prestígio pela comunidade, que de ter um fórum aqui dentro da sua casa, de ter a justiça acessível. Nós estamos falando de uma comunidade de pequenos agricultores, de comerciantes, onde a educação, a gente sabe que são pessoas simples e que precisa desse posto próximo de si. Uma locomoção de 1 a 2 horas, se eu já tenho dificuldades de ter acesso à justiça, por toda a minha condição, neste sentido, quando você tira ela de perto de mim, fica mais difícil ainda eu procurar meus direitos. Então, assim, outro número que eu acho que tem que se levar em conta, 105 mil ano, pelo amor de Deus, 105 mil reais é dinheiro, mas não dinheiro para manter um posto numa cidade como essa. Então, assim, eu imaginei que os gastos fossem bem maiores. Para vocês entenderem, o nosso tribunal TRT foi medalha de ouro em execução, porque o tribunal é muito bom, e eu dou os parabéns. Ou seja, as execuções cada vez mais têm conseguido bons frutos, bons resultados, e aqui não poderiam ser diferente. 105 mil não é utopia para se montar um posto. Então, quando a gente começa a procurar aí, que o senhor fala que tem a prefeitura procurando auxiliar, né, novos postos de trabalho, não tem porquê essa comunidade perder esse posto. Nós já fomos vara aqui, gente. E aí vem, tirou-se a vara, coloca agora um posto avançado. Tiramos o posto, sobrecarregamos, vamos sobrecarregar a Cachoeiro. Ah, então vamos para a Venda Nova. Venda Nova está na lista. Cedo ou tarde vai ser ela na mira. Então, vamos acordar. A opinião pública, então, quando se fala que é conveniência, né, que a resolução vala em conveniência, e fala que a opinião pública conta, é a hora da gente se ladear. É a hora de somarmos esforço, porque eu não vejo ninguém que vê a vantagem da retirada do posto. Então, vamos cuidar de tentar diminuir custos ou procurar subsídio. Eu poderia estar falando aqui de números. Eu estava falando até com o doutor Rafael sobre o número de ações que tem, novas ações, as dificuldades que tem quando se vai colocar esse posto em Cachoeiro, sobre novas ações, execuções. Nós estamos falando em número, mas meu tempo é curto. Poderia fazer aqui uma planilha que eu tenho aqui para mostrar, mas não vou falar disso, porque eu acho que esses números só, por si só, que eu estou apresentando, são mais do que embasadores para permanecer esse posto aqui. Obrigada. Ele quer falar de lá. Bom dia a todos e todas. Quero iniciar minha fala cumprimentando a excelentíssima desembargadora-presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Espírito Santo, doutora Daniele,
quero cumprimentar o chefe do Ministério Público do Trabalho, doutor Stanislau, toda a mesa. Quero cumprimentar especialmente, carinhosamente, cada colega advogado, cada colega advogada que está aqui hoje, cada cidadão, cada cidadã de Mimoso do Sul. Doutora Daniele, doutor Stanislau, demais colegas advogados. Desde o primeiro momento da tragédia que sobreveio em Mimoso do Sul, com as chuvas que arrasaram a cidade, nós tivemos a oportunidade de vir a Mimoso, acompanhar aqui de perto, colocar o pé na lama, colocar o pé na água e ver a dor e ver a situação, a tragédia que se abateu, empobrecendo o Mimoso, tirando de Mimoso naquele momento a dignidade, tirando de Mimoso naquele momento o seu protagonismo e o seu entusiasmo. Eu vi aquilo naquele momento. Mas hoje eu pude ver, chegando aqui novamente nessa audiência pública, a força desse povo, a força do povo de Mimoso, que rapidamente está construindo, está reconstruindo a cidade e que vai dar a volta por cima e conte com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, que já tem dado esse apoio. Quero dizer, doutora Daniele, que como a colega presidente da ESAT colocou, nós já tivemos aqui em Mimoso uma vara, nós já tivemos aqui a presença da Justiça do Trabalho, Rodrigo, na condição de vara, Gustavo, e perdemos essa condição. Veio o posto avançado cuidou dos anseios, tem cuidado dos anseios, Bruno, mas hoje muito nos preocupa a possibilidade de retirada dessa unidade da Justiça do Trabalho. Eu friso a vossas excelências, e todos nós sabemos disso, que nós não estamos aqui hoje tratando de uma justiça qualquer. Eu não sou da área trabalhista, eu não sou de atuação específica na área da área trabalhista, mas eu afirmo com tranquilidade, nós estamos aqui hoje tratando da área da justiça, talvez mais importante de todas as justiças, Rodrigo, porque é aquela responsável por levar dignidade, levar restauro, levar reparação, porque cuida do trabalho, cuida do desenvolvimento social. Portanto, doutor Jailson, nós temos sim que ter cuidado com as metas, cuidar das metas, dar importância às metas. Afinal, é a matemática trazida para o nosso ambiente, isso é importante. Mas nós não podemos nos descuidar do olhar social que compete à justiça do trabalho. Portanto, nós entendemos e temos o imenso temor de que com a saída e com a retirada do posto avançado, nós vamos perder o protagonismo, nós vamos reprimir demanda, nós vamos empobrecer mais essa cidade. E eu finalizo a minha fala rogando, requerendo e pedindo e suplicando, não retirem o posto avançado de Mimoso do Sul. Mantenham o posto, contem com o município, contem com a OAB para auxiliar naquilo que for preciso, mas mantenham o posto ativo e funcionando. Essas são as colocações da subseção que representa a advocacia dessa região. Obrigada. Doutor Jailson quer falar? Não? Doutor Fábio também não? Bom dia, doutora Daniele, cumprimentando a senhora, cumprimentando todos à mesa, cumprimentar o público aqui presente. Queria ressaltar, doutora, que essa casa faz as palavras do nosso vice-prefeito, as nossas, nós que somos representantes direto do povo, doutor, sabemos da dificuldade que, quando se sai de uma região, como se diz, Conceição do Muqui, que fica a 28 quilômetros daqui, para parar em Cachoeiro do Itapemirim, a gente vai ver a dificuldade de um produtor rural, de um pequeno produtor, de um colono que é funcionário da fazenda, no qual aqui eu queria ressaltar o nosso presidente do sindicato dos produtores rurais que estão aqui, né, Luciano, e o seu vice, Wildo, que é representante direto das partes rurais do agronegócio aqui do nosso município, dizer que essa casa repudia também, né, o fechamento do nosso posto. Sabemos que o nosso município foi muito afetado, né, pela enchente que teve aqui. A frota nossa de carro, doutora, praticamente ela acabou. Nós hoje não temos
carro próprio. Nós tivemos que alocar vários carros. Essa casa fez a mesma coisa, a prefeitura, todos os órgãos da prefeitura, nossos carros foram todos, né, de água abaixo. A dificuldade que nós temos hoje, vou dizer aqui para todos, para atender na área da saúde, passa mais a dificuldade de ter depois esse tipo de problemas que a gente vai ter aqui, que uma pessoa que veio do meio rural, que não tem um carro, não tem como se locomover para Cachoeiro ou outros locais, então a dificuldade nossa vai ser muito grande. Faço um apelo aqui em nome de todos os vereadores, que tenho certeza que comungam comigo a mesma vontade de que o posto, né, permaneça aqui, e o apoio dessa casa em relação a procurar novos recursos para que a gente possa unir as nossas forças juntamente com todos para podermos manter aqui o nosso posto. E um bom dia, muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Então, assim, eu estou aqui na qualidade de representante dos servidores do Poder Judiciário Federal, né? Nosso sindicato representa a coletividade de trabalhadores do Poder Judiciário, trabalhista, federal e eleitoral também. E, assim, nesse sentido, a gente se preocupa com a questão dos trabalhadores, mas não podemos nos esquecer também da prestação jurisdicional, né? O nosso sindicato fez uma reunião de diretoria há pouco tempo, onde a gente decidiu também estar presente nessa assembleia, nessa reunião, e queria deixar também claro para a presidência, desculpa não ter agradecido pelo convite, né? Mas, assim, a preocupação também vai além disso, porque a retirada do posto de Mimoso, como de Alegre ou de Afonso Cláudio, como vai acontecer audiências públicas, né, vai, a nosso ver, sobrecarregar também o trabalho desses trabalhadores do judiciário. Mas a questão principal realmente é essa da retirada, até pela fala da nobre colega da ESAT, né, já foi posto, aqui já foi uma vara do trabalho, e a questão é que a gente está perdendo essa possibilidade de bem atender a população. A preocupação do Simpojúris é nesse sentido também. Obrigado. Só para concluir, desculpe, para concluir, o doutor Rafael depois vai falar também e vai... Ele já está inscrito aqui até. Doutora Daniele, doutor Stan, né, nosso representante, doutor Adílio, presidente da OAB da subseção de Cachoeiro. E eu digo de Cachoeiro, mas na verdade de uma circunscrição enorme, como é também enorme a circunscrição aqui de Mimoso do Sul. Quando a gente está falando de Mimoso do Sul, nós não estamos falando só dos jurisdicionados daqui de Mimoso do Sul, nem dos advogados e advogados só de Mimoso, que vão perder muito, sem dúvida. Estamos falando de Muqui, estamos falando de Apiacá, estamos falando de Presidente Kennedy, estamos falando de Bom Jesus. A vara do trabalho de Mimoso tinha uma circunscrição enorme. E quando da sua retirada, tanto a de Mimoso quanto a de Alegre, houve uma briga grande, né? Estávamos eu, Rodrigo, ladeado por Adílio, por Robson, que era o então presidente da subseção, e advertimos que o problema da vara do trabalho de Mimoso e de Alegre não é o baixo número de processos. O número é frio. Não é possível que numa área rural, de cidade do interior, enorme como nós tenhamos somente 150 processos por ano. Será que nós temos só 150 problemas de relação de trabalho e de emprego por ano? Com certeza não. Advertimos naquele momento, acho que há 7 ou 8 anos atrás, que o esvaziamento que seria causado pela saída das varas do trabalho seria impactante para a região. Porque o que falta é conhecimento do direito do trabalho. O que
que falta é conhecimento daquele trabalhador, como bem disse aqui o vereador, que está lá em Conceição de Muqui, que está em Pontões, que vai levar de estrada de chão 40 minutos para chegar aqui, para sentar no escritório de um advogado, se é que tem escritório, porque depois, né, todos perderam os escritórios, que a maioria ficava no centro, poucos ficaram com o escritório montado, casa, carro, vai sentar na frente do advogado e vai dizer, estou com um problema assim, às vezes ele nem sabe o problema, né? Meu patrão não me pagou, vai falar da forma simples dele, e o advogado vai falar, não, teremos que ir a Cachoeiro fazer uma audiência. Acabou ali a audiência, acabou ali o processo, acabou ali o dinheiro do advogado, os honorários, acabou ali o cliente. Se ele tiver que sair, perder um dia de serviço, que é para ele alimentar, é básico, lá de Pontões, leva 40 minutos? Mais. Então, 1 hora de estrada de chão, pelo menos. Para depois mais 1 hora para Cachoeiro. E estou falando 1 hora de carro. Ele vai de ônibus. E hoje, nenhum advogado que nem tem obrigação de dar condução a ele, e sempre deu, aqui em Mimoso, talvez não tenha o carro para levar. Se ele vai levar, no mínimo, de carro ou de moto, 2 horas, e se a gente falar de ônibus, estamos falando de 4 horas, de 4 horas você vai de Cachoeira ao Rio de Janeiro, 2 horas você vai de Cachoeira a Vitória. Então, o que eu acho, e a gente reivindicava isso na época da saída, e aí eu louvo, doutor Daniel, a sua presença, doutor Stan, aqui para ouvir-nos, porque, na verdade, na época nós tentamos ser ouvidos por ofício, de todas as formas, né? Adílio lembra, Rodrigo lembra, doutor Roque Messias Calçone estava do nosso lado nesse tempo também, como diretor do Foro Trabalhista de Cachoeiro, que o que falta, o que se precisa não é retirar, é incluir. É trazer a essas pessoas conhecimento da justiça do trabalho. Não pela internet. Eu vejo que o TRT, o Ministério Público, faz um trabalho muito bacana pela internet. Mas essas pessoas não estão sendo atingidas pela internet. Elas não vão ter acesso ao meio digital. Né? De modo que, se eu posso louvar por alguma coisa aqui e requerer, é pelo retorno da vara do trabalho. Não pelos números, repito, porque eles são frios. Mas com um trabalho intensificado dos órgãos, Prefeitura, OAB, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho, de informação à população dos direitos, e aí sim, numa projeção, num tempo que tem que ser estudado, se visualizar o aumento ou não desses processos, e aí a implantação novamente de uma vara, já que os números são frios, a gente entende, né, que tudo se trabalha com orçamento no governo. Obrigado. Então, só para finalizar, assim, lembrando que, como a jurisdição é aqui perto, tudo que é próximo daqui é feito em Mimoso. O pessoal de Flecheiras, de Presidente Kennedy, eu falo porque eu tenho parentes aqui, minha enteada mora aqui, tem propriedade rural aqui, todo mundo vem a Mimoso consumir. E, me desculpe o excesso de tempo, mas é necessário. A existência da vara do trabalho atrai as pessoas para cá. Também para esse entorno do consumo. Se for para Cachoeiro, essas pessoas não vêm aqui nem fazer compra mais. Tá? Então, é nesse sentido de preservar os honorários dos advogados e advogadas de Mimoso, de preservar a situação financeira da cidade e a possibilidade dessa cidade se reerguer. A gente só precisa de boa vontade do poder público, porque força a população está mostrando que tem, os advogados e advogadas também. Agradeço o tempo e desculpe ter passado. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo, eu sou advogado trabalhista e sindical, representando aqui o Sindimar, né, talvez um dos maiores sindicatos obreiros aí do Estado. Então, cumprimento a mesa na pessoa da doutora Daniela, a advocacia aqui presente na pessoa da doutora Adílio, nosso presidente, e o povo de Mimoso na pessoa do vereador e do vice-prefeito. Não sobrou muito para eu falar, sinceramente, sobre as questões que nos afligem, né, que aflige a advocacia. O doutor Rosemary falou muito bem, eu concordo plenamente com tudo, doutor Gustavo, Adílio. A gente precisa interiorizar a justiça e não desinteriorizar. Isso é um fato. Isso eu posso trazer aqui, não preciso falar mais nada, que todo mundo já falou que devia, mas eu posso trazer experiência na área da advocacia sindical por mais de 20 anos e na advocacia trabalhista. Os trabalhadores do mármore e granito, vocês todos sabem que aqui em Mimoso do Sul é uma região tem muita pedreira, tem muitas empresas do mármore de beneficiamento também, mas pedreira diversas, dezenas, talvez centenas, não procuram, paulatinamente passaram a não procurar mais, como procuraram antes, o próprio sindicato, a própria justiça do trabalho, através do sindicato, através da assistência sindical, em função de distância, em função de dificuldade. Isso é fato. Isso é número do próprio sindicato.
O sindicato ele trabalha interiorizando, ele tem atendimentos fora de Cachoeira, nossa sede é Cachoeira, nós temos subsedes no estado inteiro. Então, enfim, hoje a gente tem que trabalhar, e aí é isso que eu peço aqui ao tribunal, essa sensibilidade do tribunal para trabalhar a interiorização. Afinal de contas, a justiça do trabalho, como também foi dito aqui, é a justiça mais, talvez, democrática e social que nós temos hoje. A justiça do trabalho ela é importantíssima, ela tem que ser levada até o trabalhador. O trabalhador está num momento de fragilidade, quando ele precisa da justiça do trabalho. Gustavo disse, ele às vezes não tem condição de pegar um ônibus para descer a Mimoso, quiçá Cachoeiro, quiçá outro lugar mais longe, enfim. E privilegiar também, além do jurisdicionado, é óbvio, a advocacia. Não precisa privilegiar a advocacia. Digital, tem, entre as opções que a doutora Daniele nos expôs aqui, que tem na resolução, né, a questão do processo 100% digital, enfim. A gente sabe que o trabalhador também, pelo menos o do mármore e granito, ele não tem acesso. O cara que mora em Três Pontões, ou lá em Alegre, o cara que mora no Alto de Rives, Santa Angélica, ele não tem internet. Então isso é muito, realmente, meu tempo já se esvaiu, mas talvez uma solução assim, claro que passa por muitas questões orçamentárias, enfim, o tribunal. A manutenção da vara em Mimoso específica talvez não seja uma opção válida, mas quem sabe uma terceira vara em Cachoeiro que cuidaria do interior, de Cachoeiro, desse interior, não só Mimoso. Quem sabe isso é um pleito antigo da advocacia de Cachoeiro, na terceira vara, para que essa vara cuidasse especificamente, não só de Mimoso, mas talvez Alegre, com um juízo específico. É só uma ideia, e para a gente começar a trabalhar, eu acho louvável a atitude do tribunal, com a presença da doutora Daniele aqui, trazendo isso para a gente sentar, realmente discutir e ter essa explosão de ideias aqui. Obrigado, um abraço. Obrigada. Os representantes do sindicato rural querem se manifestar? Não? Sim? Não? Então, aqui eu tenho escrito o Rafael, do Simpojufes. Bom dia a todos. Meu nome é Rafael Luiz de Menezes Basílio de Moraes, tenho estatura mediana, cor parda. Inicio minha fala inicialmente agradecendo a presidente por ter convidado o Simpojufes. Eu, como assessor jurídico, talvez eu possa trazer algumas complementações ao que o meu presidente, Dr. Denismar, trouxe, e também da relevância de se preservar o posto avançado aqui, seja somente como um posto avançado da Justiça do Trabalho, ou haver uma interlocução com os outros órgãos do Poder Judiciário, Justiça Federal, Justiça Eleitoral, a Câmara do município, a Prefeitura, que já se predispuseram a fornecer servidores para poder ampliar os serviços que o posto avançado da Justiça do Trabalho possa prestar aqui em Mimoso do Sul no momento pós-calamidade pública, que todos nós sabemos que afetou muito, não só a questão financeira da cidade, com queda significativa de arrecadação, que isso vai reverberar pelos próximos 5 anos, pelo menos, mas também com prestação jurisdicional ao cidadão e à cidadã que aqui reside, sabendo que, se esse posto avançado for extinto, certamente poderá trazer até a ruína da cidade. Por quê? Porque o cidadão de bem não vai se deslocar do interior ou da própria Mimoso do Sul para ir a uma audiência da Justiça do Trabalho em Cachoeiro, sendo que, como bem colocado aqui pelos representantes, sequer tem um meio de locomoção disponível, sendo que a Prefeitura e a Câmara sequer têm meios de locomoção próprios para fornecer à população, já que a maioria do seu, se não a totalidade, foram destruídos com a enchente. Então, haverá um esvaziamento, essa é a expressão correta, da busca pelo direito dos jurisdicionados aqui da região. Trazendo números, como bem dito pela doutora Daniela, que eu acho que esse é o ponto relevante, peguei esses números da reforma administrativa que ocorreu na Justiça do Trabalho, que afetou não só Mimoso do Sul, como diversas varas do trabalho. Vamos lá. O número de casos distribuídos ao ano, englobando Cachoeiro de Itapemirim, que engloba Mimoso do Sul, Muqui, Bom Jesus do Norte, Iapiacá e próprio Cachoeiro de Itapemirim, por meio do seu posto avançado aqui, que representa a primeira vara de Cachoeiro de Itapemirim, em 2020, Cachoeiro representou 13,2% do quantitativo total de processos distribuídos em 2020, num período de pandemia, senhores. Em 2021, representou 12%. Em 2022, representou 10%. Então, não é possível
que se tem em projeção uma extinção de um posto avançado, cuja sua representatividade, não é possível individualizá-la certamente aqui, mas é possível ter uma ideia pelo quantitativo total de processos que Cachoeiro representa, que representa mais de 10% dos processos do Estado. Não é apenas do município uma representatividade pequena, 10% do quantitativo total de processos está representado por Cachoeiro de Itapemirim. E, além disso, senhores, não é possível que um comprometimento no orçamento de R$105 mil seja suficiente para você extinguir um posto avançado da Justiça do Trabalho. R$105 mil, senhores, não é nem 1% do orçamento total do tribunal. Representa muito menos do que isso, 0,5% do orçamento total do tribunal, cuja representatividade de Cachoeira é 10% do tribunal. Então, senhores, o que deveria acontecer aqui, como bem posto pelo ilustre colega aqui do lado, seria a retransformação de uma vara do trabalho, só que pela disposição do normativo do CSJT não é possível pela questão de distribuição de processos. Mas, obviamente, que a extinção não é uma solução. Como bem dito pela doutora Daniela, a resolução 296 do CSJT, ele permite que o tribunal proponha um estudo, não pela extinção, mas sim também, como bem dito pelos demais representantes da mesa, de uma reestruturação para forçar a manutenção do posto avançado, seja compondo estrutura com outros órgãos. Então, assim, concluindo minha fala, agradeço pela interferência, acreditamos que a extinção do posto não é a solução, isso trará prejuízo a todos, e é uma questão orçamentária e financeira que não afeta nada o tribunal, e sim só afetará a população da região. Obrigado. Lamara. Bom dia a todos, bom dia a todas. Vou fazer minha saudação à doutora Daniela Santa Catarina, na pessoa dela e do doutor Stanislau e da presidente da ESAT. Eu saúdo a todos que estão presentes, nos acompanhando, e aqui também presencialmente a toda a advocacia. Vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher negra, de uma estatura mediana, não vou falar que eu sou tão baixinha, cabelos curtos e uso óculos. A importância da audiência pública, a importância desse momento da gente ter o diálogo. O diálogo é uma palavra que a gente deve utilizar a todo momento, deve ser a nossa conversa, deve ser o nosso alimento do nosso dia a dia para a gente chegar no denominador comum. Parabenizar mais uma vez a doutora Daniele por nos ouvir, por nos escutar, porque hoje a gente passa por um momento muito desafiante em que as pessoas não querem mais escutar ninguém. E a gente está tendo esse momento de nós nos escutarmos, nos ouvirmos diante de tudo isso que aconteceu e vem acontecendo. E a gente para se perguntar nesse momento, diante de todas as falas que já foram muito bem colocadas, a importância de se ter esse posto avançado aqui da Justiça do Trabalho. E a gente precisa lembrar de uma frase lá de Rui Barbosa, que ele fala que justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Então, eu tenho que pensar nesses trabalhadores, nessas trabalhadoras, nessa justiça que não vai chegar a tempo, essa justiça que vai chegar a fora de tempo para aqueles que não vão conseguir chegar. Conversávamos aqui antes de iniciarmos a sessão com a servidora e ela dizia da realidade, que as pessoas vêm aqui para fazer a atermação, ou seja, tem a reclamação, mas eles vêm aqui para prestar o seu próprio depoimento, uma realidade aqui do local. E como vai ser isso se não tiver mais esse posto? As pessoas terem a possibilidade de serem ouvidas. Isso é muito importante, a gente fazer esse repensar. A gente tem que pensar também aquele que não está somente aqui, pertinho da gente, aquele que está bem mais longe. Os colegas pontuaram aqui da questão geográfica de Mimoso do Sul. A gente pensa nessa questão, mas tem aquelas pessoas que estão mais, posso dizer, nos rincões de Mimoso do Sul, nos locais mais longes. Como elas estarão aqui? Como que a gente vai prestar a entrega da prestação jurisdicional
que é o verdadeiro papel da Justiça do Trabalho, fazer a mediação dos conflitos existentes entre empregados e trabalhadores, manter o equilíbrio dessas relações e manter essa estruturação bem posta. A gente roga mais uma vez, pede mais uma vez que se mantenha o posto avançado. E como eu disse aqui em minha fala, o diálogo é a palavra que deve ser utilizada em todos os momentos. E aqui, eu quero colocar aqui que estamos à disposição. Estamos à disposição para a gente construir as soluções juntos. A ESAT está aqui, nós viemos de Vitória, acordamos cedo, saímos de casa às 5 horas da manhã para estarmos aqui, porque o nosso objetivo é de construir a melhor solução. Então, a advocacia, os jurisdicionados, contem conosco, doutora Daniele, conte conosco para a gente entregar a melhor solução nesse momento. Muito obrigada. Obrigada. Celso. Só vou pedir a colaboração com relação ao tempo, até pedir para a Fran só mostrar o cartãozinho agora, porque tem vários inscritos ainda, para que todos possam ter a oportunidade de falar. Celso. Bom dia, doutora Daniele, né? Doutora Daniele, cumprimento a senhora em nome de todos da mesa, Paulinho, Muiu, todo mundo que eu conheço aí. Eu venho aqui como pai, trabalhador e cidadão, né? Eu achei muito bacana ser uma audiência pública, né? Quando eu vi na internet. Obrigada, Celso. Sebastião. Bom dia, doutora Daniele. Bom dia, doutora Adílio. Palavras nas quais cumprimento e dou meu bom dia a todos e todas aqui presentes hoje. Doutora, todos aqui colocaram diversas informações extremamente importantes para a decisão
da senhora e do nosso querido TRT. E eu gostaria de falar sobre a necessidade da presença das instituições na reconstrução desse município, doutora. Eu faço parte da diretoria da nossa segunda subseção da OAB, ombrei o meu querido presidente, doutor Adílio. Tive a oportunidade de estar aqui no dia 23 de março desse ano, no dia que as águas já começaram a descer, a madrugada, no dia da tragédia, porque o momento mais alto do rio foi pela madrugada. Não moro em Mimoso, doutora, não tenho a menor legitimidade para falar sobre o sentimento que toda essa advocacia daqui, que todos os colegas daqui, que toda a população da cidade sentiu, em especial aqueles que têm uma fragilidade econômica maior. E eu vejo, doutora, que definitivamente esse ano não é o momento do Estado se afastar de Mimoso do Sul. E a presença da Justiça do Trabalho, doutora, aproxima a justiça social a Mimoso do Sul, aproxima a justiça social à população de Mimoso do Sul. Eu tenho certeza que não seremos os que estamos presentes aqui os mais prejudicados com a saída do posto avançado da cidade, mas a população. A população que é a justiça social, que a justiça do trabalho sempre se colocou próxima, sempre entendeu as suas razões, as suas dificuldades, doutora. E sem o Estado presente, sem a tão importante presença da Justiça do Trabalho em Mimoso, essa reconstrução será ainda mais difícil. Vidas foram perdidas, patrimônios jamais serão restabelecidos como foram antes, e muita coisa não será reconstruída. Mas a população está aqui, presente hoje, numa audiência, num momento tão importante. No momento que a senhora se dispôs a vir aqui, junto com todos os demais que representam instituições e saíram hoje de suas casas de Vitória para ouvir. E como é importante esse contato, doutora. Como que essa proximidade faz a diferença de todo o nosso trabalho. Eu tenho absoluta certeza que a população de Mimoso não está pronta para, através da internet, ter esse calor que nós estamos tendo aqui hoje. Ter essa possibilidade de ouvir aqueles que aqui residem e as suas dificuldades. E os mais impactados não estão aqui, doutora. Não são afetos ao terno, não são afetos às formalidades que nós estamos tendo aqui hoje. E eles vão ser os mais prejudicados com a saída do posto avançado da justiça daqui. Eu fiquei muito feliz, doutora, ouvindo que os custos são baixíssimos para a manutenção desse posto avançado. E fiquei ainda mais feliz quando a senhora colocou que existe uma possibilidade pela resolução de que o tribunal vá ao Conselho e justifique a necessidade social de permanência do posto avançado. Se esse não é o motivo, se essa enchente, se essa destruição que passou pela cidade, destruição, doutora, destruição, os que estão aqui presentes sabem disso. Se esse não for um motivo relevante social para que seja revista a extinção desse posto avançado, não sei mais qual poderíamos ter como colocação. Peço encarecidamente, doutora, assim como todos estão solicitando aqui, a senhora, eu tenho certeza que não verá uma palavra contra o caso, uma palavra a favor da extinção do posto avançado de Mimoso hoje aqui. E em nome de todos eles, que essa empatia, essa proximidade, esse calor, que o contato pessoal, que jamais pode ser substituído pelo virtual, traz à população nesse momento tão delicado da história de Mimoso do Sul. Muito obrigado pela sua vinda, pela vinda de todas as demais instituições que se fazem presentes através de pessoas aqui hoje, e que seja esse apelo de todos aqui presentes levados, considerados pelo nosso querido TRT e levados ao nosso Conselho Nacional para que se permaneça nosso posto avançado nessa cidade. Obrigado. Obrigada. Valéria Belém. Bom dia a todos, meu nome é Valéria Belém. Vou cumprimentar, em razão da economia de tempo, todos de forma genérica, mas muito calorosa. Eu não sou cidadã mimosense, na verdade sou do Acre, mas eu fui adotada por Mimoso há quase 5 anos. E acredito que a grande vantagem de uma audiência pública é você observar o mesmo problema sob lentes diferentes. Eu vim trazer uma outra perspectiva aqui. Mimoso é uma cidade que não tem uma cultura de litígio trabalhista. É uma cidade que as pessoas têm medo de procurar justiça do trabalho em razão de não conseguirem outro emprego,
de serem marcados realmente por empregadores da região. Então, é uma cidade que você não consegue, você tem muitos problemas trabalhistas, em razão principalmente dos trabalhadores rurais, que estão muito distantes da sede, mas que não existe uma cultura de procurar o atendimento trabalhista, seja na advocacia, seja no próprio posto avançado, utilizando o jus postulante. Em razão disso, eu acredito, como cidadã de Mimoso adotada, que a gente não precisa ter apenas um posto avançado inerte da Justiça do Trabalho, mas uma atuação estratégica e presente em todas as regiões de Mimoso do Sul, seja nos pontões, que ficam a mais de 1 hora daqui, seja propriamente dito na sede. Não só levando em conta as demandas dos empregados, mas também ao auxílio e consultoria em relação aos empregadores, de modo que a gente realmente integre todos na solução consensual dos litígios trabalhistas e leve em consideração, acho que o principal princípio ali da Justiça do Trabalho, né, que é o Tribunal da Justiça Social, trazer realmente justiça social para Mimoso do Sul. Levando em consideração tudo isso, eu acredito que não tem que haver um distanciamento do TRT em relação ao Mimoso, levando para Cachoeiro, que na realidade de Mimoso é um local muito longe, é realmente uma outra realidade, mas aproximando a Justiça do Trabalho em relação ao Mimoso. Eu sei que as questões financeiras são importantes e vão ser levadas em conta. A questão da quantidade de demandas que existem anualmente aqui em Mimoso também é uma questão que vai ser levada em conta, mas a gente também tem que levar em conta a questão sociológica do trabalho na realidade de Mimoso. Trazer o trabalhador para perto da Justiça do Trabalho e trazer o empregador para perto da Justiça do Trabalho. Com isso, eu proponho que não exista apenas a manutenção do posto avançado, mas sim uma atuação estratégica, talvez por meio da justiça itinerante, nas regiões de Mimoso do Sul, levando informação e realmente atendendo ali os trabalhadores que precisam fazer reclamações propriamente dito com o servidor público. Muito obrigada, viu? Obrigada. Graziele. Está aí a Graziele? Graziele Vilela. Não? Clishian. Clishian, eu não sei se é assim que se pronuncia. Clishian. Graziele. Bom dia, queria cumprimentar a presidente, ao procurador, ao vice-prefeito, né, a toda a mesa aqui presente e dizer que, aos companheiros colegas, e dizer que é por muita tristeza que eu estou aqui nessa tribuna para debater esse tema. Porque quando nós falamos de justiça do trabalho, ela representa que um direito fundamental aos direitos dos trabalhadores, sendo responsável para trazer equidade, justiça no trabalho. E quando a gente tenta tirar essa equidade, tenta tirar essa justiça para um município principalmente tão carente de mão de obra, de dificuldade, de emprego, e eu começo a me conceber e pensar o que eu vou falar para Dona Maria, para o seu João, que chega, às vezes, numa região como de Conceição, Novo Brasil, que é quase 50 quilômetros, que vem de Mimoso, humilde, para falar com ele que, né, a justiça em Mimoso não existe aqui. Não existe uma representatividade que possa agregar, trazer o direito, o clamor desse trabalhador. E esse ato dessa justiça, ela foi conquistada durante muitos anos. Quantos advogados, quem me conhece, eu sou fruto do meu pai, saudoso Nilson Pavão, que lutava pelas causas trabalhistas. Os colegas aqui sabiam quantos debates tivemos, né, junto a Justiça do Trabalho com meu pai. E eu sabia do amor, do carinho que ele tinha para abraçar a causa daquele cliente, da dificuldade que ele tinha. E muitas vezes, quando você é advogado de trabalhador, você é muitas vezes socialmente reprimido pela sociedade de empresários, por você abraçar uma causa,
para você abraçar uma luta, uma verdade. E, de certa forma, o próprio trabalhador, quando ele chega, senta no banco da justiça, às vezes, ele tem a impressão que ele é um mentiroso, que ele está falando mentira. E sabe a dificuldade, o quanto é difícil trabalhar para os trabalhadores e fazer justiça. Principalmente esse momento que estamos vivendo ao longo dos anos, da relativação da lei, ao ponto, muitas vezes, que quando muitas reprimendas de muitas demandas caíram, quando chegava assim, ó, você vai entrar na justiça, se você perder, você vai pagar a sucumbência. Já criou essa cultura. E os empresários falavam, doutor, eu vou pagar se eu perder. Chegavam já lá reprimidos, angustiados. E a gente, quando chega no momento difícil que estamos vivendo hoje, principalmente numa tragédia que Mimoso do Sul está passando, a gente vê essa oportunidade, esse berço, muitas vezes, de oportunidade que nós temos aqui, de um posto avançado, de um INSS, que vai representar não somente Mimoso, mas Muqui, representar diversos municípios de Apiacá, representar Bom Jesus. Nós clamamos para a população, para a sociedade, para os políticos, que tenham misericórdia por Mimoso e para os municípios vizinhos, que possamos trazer, de certa forma, colocar essa frase da própria Constituição, tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Os trabalhadores devem ser tratados de forma, da medida das suas desigualdades. Eles estão sendo tratados de forma desigual hoje. Por isso a minha indignação, a minha reprimenda a essa extinção da vara do trabalho do posto avançado de Mimoso do Sul. Obrigada. Eliane. Bom dia a todos, cumprimento a todos. Meu nome é Eliane, eu sou servidora e venho falar aqui não de números, porque já foram falados. Eu venho falar do meu trabalho, do que é o atendimento ao público. Eu trabalhei durante quase 6 anos aqui em Mimoso, quando ainda era vara do trabalho, e o que nós temos é o atendimento de balcão. As pessoas vão, até por desconhecimento, eles querem saber, eu tenho direito, eu não tenho direito, mas eu não quero ir a um advogado porque eu já vou ter que ter um gasto. Então, nós explicamos a ele, até porque, né, temos a questão da reclamação a termo, o que nós falamos com ele, ó, sua situação é essa. Então, muitas vezes, ele nem chega a entrar com o processo, porque com a nossa explicação ele se dá por satisfeito. Nós atendemos, esse atendimento talvez até devemos mudar nosso posicionamento de marcar esses atendimentos, porque nós não marcamos. Todos os dias nós recebemos pessoas no balcão, atendemos, prestamos todos os nossos esclarecimentos necessários, mas não computa para nenhum dado estatístico. Nós atendemos aqui em Mimoso, quando eu trabalhava aqui, ainda com nossa servidora, né, que continua aqui, né, deve atender assim também, né, porque é uma coisa corriqueira, pessoas que vêm do interior, muitas vezes sem dinheiro para passagem, sem dinheiro, né, quer esclarecimento, e chega com fome. Muitas vezes a gente compartilha de um café, do nosso lanche, porque sabemos que a pessoa é o único lanche que ela vai ter durante o dia. Então, nós fazemos isso. Isso também não é computado. Em Cachoeiro, agora eu estou trabalhando em Cachoeiro, uns 2 meses atrás, por exemplo, Cachoeiro, cidade grande em relação a Mimoso, né? Chegou uma família do interior, um pai, mãe e uma criança. Eles passaram lá porque, né, queriam... O atendimento, eu não me lembro bem ao certo, sei que eles passaram e chegaram cedinho, a vara ainda nem estava aberta, e quando nós chegamos, né, nós fomos atender e tudo, e já era a hora do almoço, eles estavam sem nada. Aí nós nos prontificamos e servimos um almoço, para uma refeição para aquela família, até porque eles estavam dentro, né, o Cachoeira, dentro de um pairing center, né, de um estabelecimento que tem comida, mas eles não tinham condições de comer, não tinham condições.
Então, esse atendimento do dia a dia nosso, isso não é registrado em nenhum dado. Então, eu queria pedir só um carinho especial para verificar essa questão toda do nosso dia a dia, do nosso atendimento ao público. E nós gostamos de prestar um bom serviço público. É a justiça, é o nome da Justiça do Trabalho que está ali quando a gente está atendendo essa pessoa. Obrigada. Obrigada. Mais alguém tem interesse em se manifestar? Não, porque a lista acabou. Bom, então, acredito que essa manhã foi muito produtiva. Deixa eu levantar aqui que eu estou escondida atrás da cadeira. A manhã foi muito produtiva. Essa audiência pública foi integralmente filmada. Como eu citei no início, depois de fazer todas essas audiências públicas, que nós vamos fazer também em Alegre e Afonso Cláudio, e essa filmagem, né, será disponibilizada junto ao processo para os demais desembargadores assistirem, para quando for levado para uma decisão do pleno, eles terem acesso a todas essas informações. Achei muito interessante poder ouvir várias instituições, mas também poder ouvir o cidadão, né? Dando exemplo, foi o Celso, né, que falou, dando exemplo, e falando da empatia, né? Eu sempre falo isso, da empatia lá, então me tocou muito essa questão da empatia, que é a gente se colocar no lugar do outro para poder sentir como o outro está vivenciando a situação. Então, agradeço a todos os presentes, coloco o tribunal à disposição, Cachoeiro também está sempre à disposição lá, não é, doutor Jailson? E vamos seguir em frente e vamos ver, né, qual vai ser a decisão. Como eu disse, não há nenhuma intenção formada já do tribunal, muito menos pela extinção. Por isso que nós estamos aqui para ouvir. Esse foi o objetivo de hoje, ouvir todos que estão contribuindo com uma decisão sobre o posto avançado aqui de Mimoso do Sul. Então, muito obrigada a todos, desejo um bom dia e uma boa semana. Obrigada.